A mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói. A maioria dos casamentos hoje em dia terminam ou acabam em tragédia devido à falta de sabedoria quanto do homem quanto da mulher. Muitos casamentos acabam ou acabam em tragédia, homem fazendo besteira, mulher fazendo besteira, por falta de sabedoria. O que acontece? Às vezes a pessoa tem uma esposa boa, uma ótima mãe, mas tem momentos que às vezes uma conversa simples ali pode acontecer, virar um grande problema. E aí você tá conversando com a mulher ali, você tá certo, mas aí você vê que a sua esposa tá sendo tola, tá falando abobrinha, tá debatendo. Ela já não tá sendo uma mulher sábia que edifica a casa, ela tá sendo uma tola. Então, quando tá sendo tola, acaba destruindo o lar, acaba em divórcio, acaba em morte. Então a melhor coisa que você se faz nesse aspecto é você encerrar o assunto. Quando você tem uma esposa que é tola em maioria dos assuntos sérios, você vê que é uma mulher que briga demais, debate demais, que é muito problemática, não compensa render assunto com esse tipo de pessoa. Você fala o que tem que falar, deixa ela responder por educação, não é só falar, tem que falar e ouvir. Mas você vê que se ficar rendendo assunto, a mulher tá debatendo, ela não tá sendo sábia. Então não compensa você render o assunto, porque senão vai acabar em separação ou vai acabar em merda. Então a melhor estratégia é você encerrar o assunto. E mesmo que você acalme depois, tenta conversar quando você estiver calmo, não compensa, porque esse tipo de pessoa vai voltar a fazer a mesma coisa. Debater, ser tola. E aí pode terminar em tragédia. Então tem certos assuntos que mesmo seja um assunto sério, você fala o que você tem que falar, ouve ela, ouve sua esposa, ouve seu marido e encerra, não dá seguimento se você vê que está começando um debate, porque é em pequenas coisas que se torna perigoso e vira grande e depois acontece uma tragédia. Então encerrou o assunto, esquecer, vida que segue. E se você vê que sempre você conversa assunto sério com sua esposa, e sua esposa sempre está debatendo com você, é uma mulher tola e não sabe, não é porque isso significa que ela não presta, não, porque ninguém é perfeito. Ela tem suas qualidades, mas infelizmente que tem assuntos que ela está sendo tola, não compensa render assunto. O simples a se fazer é só conversar o necessário. Porque se você ficar rendendo assunto com esse tipo de pessoa, vai dar merda. Infelizmente, a decisão certa a se fazer é isso. Então, por ter um relacionamento sadio e você ter ficar mentalmente em paz, corpo, alma e espírito, infelizmente tem momentos que você, até com a sua esposa, você tem que conversar somente o necessário, como se fosse igual uma pessoa estranha na rua. Porque senão acaba dando merda, você ficar rendendo muito assunto, conversando, puxando assunto. Necessário é o quê? Ah, o almoço está pronto? Ah, eu vou fazer isso. Eu vou sair, vou trabalhar. É evitar de ficar puxando assunto. Infelizmente, porque senão acaba em tragédia. Quando às vezes você conversa com a sua esposa ou com seu marido, mas você vê que sempre está gerando debate, para não acabar em merda e acabar em tragédia. Infelizmente, a decisão certa é você conversar com ela somente o necessário, até que ela se torne uma mulher sábia e para de ofender as pessoas, ou quanto seu marido também se torna um homem sábio e parar de ofender a pessoa para que ele e voltar a conversar normal e querer ter um papo mais sadio, esticar um assunto, entendeu? Mas se você tem uma esposa que às vezes vai conversar e a mulher sempre às vezes vai debater com você, a mulher que faz isso, entendeu? Sempre tá fazendo para não dar problema. A resposta é encerrar o assunto, não voltar ao assunto de novo e sempre que tiver assunto sério, falar, ouvir e encerrou, ser curto e breve e não esticar um assunto com essa pessoa, porque não dá certo ficar esticando assunto com esse tipo de pessoa, porque é um tipo de pessoa que não está aberta ao diálogo. Ela só quer ouvir aquilo que o agrada, aquilo que o convém. A partir do momento que ouve aquilo que não convém,
vai falar merda. Então, infelizmente, que a gente é membro da família, é esposa, é filho, é o que for, às vezes se tem uma pessoa dessa na sua vida que age dessa forma, a melhor coisa a se fazer é você conversar somente o necessário. Não é que tem que ser feito isso, mas infelizmente é o certo a se fazer, porque senão acaba em tragédia, como muitos casamentos acabam em separação ou em morte. E o que você mais vê hoje em dia é no balanço geral. Então é até uma tática também que eu faço também no meu casamento, que não é um mar de rosa. Minha esposa é uma ótima esposa, cuida de mim direitinho, uma ótima mãe, mas tem hora que a gente conversa umas coisas e ela debate comigo. E eu falo o que eu tenho que falar, eu escuto ela e ela às vezes xinga, começa a falar abobrinha e eu já nem dou ideia. Já esqueço aquele assunto e só converso somente o necessário para me ter meu casamento tranquilo, minha saúde mental tranquila e até mesmo para mim não sair e não fazer merda, porque ninguém tem sangue de barata. Então a gente não pode cair na armadilha do demônio não, porque uma mulher que faz isso não tem outro nome não. Porque na Bíblia tá, a esposa sábia edifica essa casa, a tola destrói. Então o que a mulher faz ao contrário que está na Bíblia, a mulher está sendo tola, está sendo demoníaco. Infelizmente a mulher que não concorda disso, que o povo tem muitos que não concordam, se é contra a palavra de Deus, é demoníaco. Então, cara, vocês que têm umas esposas desse jeito, ou uns maridos desse jeito, a melhor forma que você fazer é conversar somente o necessário com ela. Entendeu? Somente o necessário. Ó, vou ali jogar um futebol. Vou trabalhar. Almoço tá pronto? É só perguntas curtas e breves. Não ficar de lá, não, porque quem fala demais acaba dando bom dia a cavalo, tem esse ditado, né? Acaba dando merda. Então é uma coisa que eu aprendi. Hoje em dia eu coloco em prática no meu casamento para mim poder ter uma saúde mental tranquila e eu ficar feliz e em paz comigo mesmo. Porque se eu não fizer e eu esperar pela minha esposa fizer, eu tô lascado. Termina em merda. Então eu tenho que ser inteligente. Então o que acontece? Eu tenho que ser inteligente e eu mesmo fazer por mim e pela minha esposa e não esperar por ela, porque se ela tá sendo tola, por mais que a Bíblia fala, a mulher sabe de ficar a casa toda destrua, mas eu que tenho que ser o sábio da relação, porque senão acaba em merda, ou em tragédia, o casamento acaba ou acaba em tragédia. É isso, pessoal. Acaba sendo também até um desabafo meu também. Então faça isso. Caso ao contrário, se você não fizer isso, você não vai ser feliz ou você pode fazer uma merda. Pega a visão, deixa um like se gostou, o que vocês acham, comenta. Um abraço, fui.